Boa noite a todos. Estamos nesse momento às 8h02, pedindo permissão a você, senhor, senhora, que está agora na calma do seu lar, aí sentado certamente ao lado dos seus familiares, você que acolheu o nosso convite para a estreia do programa Jesus no Lar. Nós pedimos permissão e já agradecemos a participação de vocês, a audiência. E inicialmente nós faremos a prece inicial para nos harmonizarmos com a espiritualidade, com nosso irmão Jesus. E nesse momento nós pedimos a todos que possam silenciar sua mente, acalmar o seu coração e fazermos a nossa oração. Irmão Jesus, diante do desafio em que encontramos esta noite, de iniciarmos essa tarefa de propagação do Teu Evangelho, nós juntos, de mãos dadas, todos os Teus irmãos, filho do mesmo Pai, comungando das mesmas leis, pedimos a inspiração do plano superior para que sejamos um bom instrumento, para que a palavra amiga, consoladora e fraterna de Jesus possa ser interpretada a cada noite que esse programa se propagar nos lares. Assim como fizeste na casa de Simão Pedro, inaugurando o Evangelho no lar. Nós te pedimos esta inspiração e também pedimos que a paz adentre a todos os lares, para que os corações e os pensamentos se voltem a todos nós com o retorno do Teu amor. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite, irmãos, irmãs, amigos. Inicialmente, queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que aceitaram o nosso convite de estar conosco nessa noite, agora 20h05, para trazermos ao nosso lar, para abrirmos as portas do nosso lar para Jesus. Esse programa ele foi idealizado não com a pretensão de levar você a afirmações, mas sim reflexões sobre o Evangelho de Jesus. As palavras que traremos aqui são palavras também de um homem que ainda busca compreendê-las. São palavras que compartilharemos e com a sua participação também aprenderemos. Nós que estamos nessa jornada terrena, cada um de nós busca o seu próprio aperfeiçoamento. Cada um de nós compreende a sua própria dificuldade. Desta forma, Jesus vem como bálsamo para aliviar esse sofrimento e essas dores. Jesus vem para nos orientar. Jesus vem para nos dar esperanças, porque assim como Ele fez entre nós, nós também podemos fazer. O objetivo deste programa, Jesus no Lar, é de acolher, é de orientar, é de refletir e de levar esperança a cada ouvinte, que certamente a cada programa aumentará o seu número. Nós estamos aqui também ao vivo pelo Facebook,
na página do Centro Espírita Francisco de Assis. E já agradecemos aqui a participação Denise, do Raimundo, do Danilo e de todos vocês que estão ouvindo pelas ondas do rádio. Além de termos a pretensão de levar essa reflexão a todos vocês, nós também gostaríamos de que, ao final de cada programa, a semente do amor de Deus, dos ensinamentos de Jesus, pudesse encontrar abrigo em seus lares e em seus corações. E é isso, a gente vai se aperfeiçoando, mas jamais esquecendo de que o caminho deve nos levar até o Pai Criador. E para isso precisamos regar a nossa semente de amor e paz, de caridade e fraternidade, todos os dias. Inicialmente, nós traremos também a vocês algumas informações para que os próximos programas já sejam colocados em vossas agendas. O nosso encontro será todas as quintas, de 20 horas às 21 horas, sempre trazendo o Evangelho de Jesus, sem nomenclaturas religiosas, sem templos. O templo que Jesus nos convida a ter é o templo do coração, é o templo do amor de Deus. E nós estamos aqui para trazermos esta palavra amiga, este consolo, esta orientação e estas reflexões de esperança. Nós teremos como base o livro que traz o próprio nome, o mesmo nome do programa, Jesus no Lar. Mas não nos prenderemos a ele. Nós teremos reflexões que virão certamente da sua participação. E a cada programa nós construiremos uma nova maneira de sentarmos no nosso lar e falarmos sobre Jesus, deixando que Ele faça todo o trabalho em nosso coração. Ele que muitas noites, ali reunido em torno da mesa, na sala, como era costume naquela época, e através do cotidiano, ele trazia os ensinamentos de uma forma que cada um ali pudesse compreender a sua maneira, não ferindo as dificuldades de cada um, mas sim deixando com que cada um fizesse sua própria reflexão. Esse é o papel do Evangelho. Esta foi a forma que Jesus trouxe para nós aprendermos o caminho de volta ao Pai. Nascemos de Deus e retornaremos a Deus. A jornada, cada um de nós trilha, e cada um de nós trilha, é repleta de desafios. E Jesus, sabendo disso, traz no primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, o capítulo intitulado O Culto Cristão no Lar. Ele traz essas reflexões, chamando a atenção naquele momento para que Simão Pedro o respondesse. Então ele pergunta, Ele pergunta a Simão Pedro o que faz o pescador ao se dirigir à feira, o que faz o oleiro quando vai preparar e moldar o barro, o que faz o carpinteiro na construção dos móveis. E Simão Pedro o responde: Jesus, mestre, irmão, ele se prepara, ele se planeja, ele se aperfeiçoa para que o seu trabalho seja sempre melhor. E assim Jesus coloca para ele que cada trabalho requer do trabalhador um bom preparo,
para que o seu trabalho seja bom e suficiente para suprir todas as suas necessidades. E nós fazemos a vocês, irmãos, agora uma indagação rápida. E como cristãos, como filhos do mesmo Pai, como filhos de Deus, como irmãos de Jesus, que temos e elegemos como nosso modelo e guia, como nós temos sido em nosso lar, no nosso papel de pai, no nosso papel de irmão, no nosso papel de filho, seja qual for a nossa tarefa. Como tem sido essa construção diária dentro do lar? Nós, muitas vezes, seguimos para o mundo, rompemos a porta das nossas casas e vamos para o mundo. E o mundo nos oferece tantas dificuldades. E nós, no reduto do nosso lar, não nos preparamos. Não nos preparamos. Jesus nos diz que o Evangelho, que o aprendizado precisa nascer primeiro em nosso coração. Como exemplo disso, temos o seu nascimento. O Evangelho de Jesus, antes de surgir para as multidões, surgiu primeiro num lugar simples, no local do seu nascimento. A sua manjedoura talvez fosse para aquela época o local mais simples. E mostra para nós que não importa o local aonde nós somos colocados, aonde a semente da nossa existência é posta. Jesus nos mostra que o importante é florescer. Possamos nós florescer aonde formos plantados. Deixemos de lado as imperfeições alheias e procuremos corrigir as nossas imperfeições. Certamente, cada um de nós fazendo isso, encontraremos, certamente, um caminho de paz. Um caminho onde não haverá mais competições, e sim colaborações. Talvez o grande problema esteja nesse entendimento. Nós educamos as nossas crianças e, quando crianças, talvez tenhamos sido educados a competir, a ser melhor que, e não colaborar com. Mas nós podemos mudar. O importante da nossa existência é que todos os dias nós recebemos uma nova oportunidade de nos modificarmos. Jesus chamava o lar de berço doméstico do lar, ele chamava de a primeira escola, o templo da alma. Era ali, né, onde a semente era plantada do amor e levaria para o mundo os caracteres que a sociedade iria adquirir. Então, se eu tenho uma vida familiar pautada na paz, na colaboração, no esforço contínuo do nosso melhoramento, do trabalho voltado para o lar, para o benefício de todos e não para um benefício individual, muitas vezes regado de egoísmo, e aí incentivado muitas vezes por essa competição. Se eu tenho um lar voltado para o amor, certamente o cidadão que sai de dentro desse lar, ele vai também semear o amor na sociedade. E quando isso acontece, certamente a sociedade se transforma. Jesus, em toda a sua jornada, assim o fez. E compartilhava essas palavras sentado ali à mesa com os convidados de Simão Pedro e com o próprio Simão Pedro, como a própria música diz, e acolhia. Mesmo sabendo de todas as dificuldades que cada um trazia da sua existência, Jesus acolhia,
Jesus orientava, suas palavras sempre foram de orientação, sempre foram de levar o homem à reflexão. As parábolas estão aí para isso. Elas sempre foram postas com exemplos do cotidiano, para que o homem pudesse compreender o seu ensinamento e propagá-lo por toda a sua existência. Jesus sabia das dificuldades que nós enfrentaríamos, por isso falou de forma simples. E o seu evangelho deve ser propagado de forma simples. Então, fique você convidado a semanalmente, não só durante o programa Jesus no Lar, aqui, transmitido pela Serra Verde, ou pelo Facebook, mas você mesmo, junto com sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, junte toda a família e tire ali um tempo para falar de Jesus, para falar com Jesus. Eu posso dizer a vocês que imediatamente a mudança acontece em vossas vidas. O seu lar se purifica. Jesus, ele sempre está pronto para chegar e entrar no seu lar, mas ele não passa por cima do nosso livre-arbítrio. O convite tem que partir de nós. E não pode ser um convite simplesmente da boca para fora. Tem que ser um convite que tenha o seu nascimento no coração. E quando isso acontecer, certamente, Jesus falará mais alto em suas decisões, Jesus intuirá a todos nós a refletirmos melhor sobre a vida e tomarmos as melhores decisões. Então Jesus chamava o lar de berço doméstico, assim como ele teve o próprio berço, e dali partiu para o mundo, para uma jornada de sua evangelização pelo mundo que perdura já por mais de 2 milênios. E ele aguarda ainda que nós compreendamos a sua missão, que foi de amor e paz, que foi de propagação da caridade. Então, nós daremos continuidade fazendo algumas indagações para ajudar nas reflexões. Então, se nós ainda não somos capazes de ter essa tranquilidade em nosso coração, como almejamos ou como almejarmos essa tranquilidade no coração do outro? Se eu ainda não consigo burilar o meu próprio coração para que ele transborde apenas bons sentimentos, por que então eu gasto tanta energia tentando compreender por que o próximo, por que o meu irmão, por que o meu parente, o meu amigo, ainda também não é capaz? Por que eu não transformo o meu coração para então auxiliar o irmão a transformar o dele? Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe, sem que você tenha um pouco de resignação diante daquele momento de conflito que surge, às vezes por uma discussão banal, uma toalha sobre a cama, os sapatos às vezes jogados assim, que as crianças costumam deixar, porque o almoço não ficou pronto no horário, porque, enfim, são tantas as razões e todas elas tão banais. E por vezes, estes são os motivos que levam a grandes discussões. Por que então não propagar a paz? Silencie um pouco, reflita, permita que Jesus fale ao teu coração, e aí, certamente, a palavra que será propagada será uma palavra de amor e de amizade. Se ainda não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, como podemos afirmar o nosso amor diante de Deus? Nós, independente da nossa crença, provavelmente, pelo menos uma vez por dia,
nem que seja depois de uma aflição, nós nos dirigimos a Deus e dizemos: Senhor, eu te amo. Mas como amar a Deus? Como traduzir esse amor se eu ainda não sou capaz de amar aquele com o qual eu compartilho a minha jornada terrena? Eu compartilho lá. Como é possível? E muitas vezes essas reflexões, elas sequer são iniciadas. E nós ficamos a desejar, porque não estamos alimentando a nossa alma. Jesus convida a todos nós a transformarmos a mesa de nossa casa em sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento. Os horários de reuniões familiares, são momentos, muitas vezes, raros. E aí nós temos hoje uma grande barreira que não deveria ser. Um grande ruído trazido pela informática, pela internet. E os celulares estão nas mãos dos nossos filhos, nas nossas mãos, nas mãos de nossos companheiros. Mas Jesus convida a gente à conversação. Jesus nos convida à elevação do pensamento. E eu me pergunto, enviar mensagens diárias já prontas, e nem sabemos de onde surgiu e qual a profundidade daquilo no momento em que a pessoa que receber essa mensagem dará a mensagem. Será que isso é propagar o Evangelho de Jesus? Não seria melhor, não seria mais profundo se dirigir à casa de um amigo que há tempos não visitamos e levar uma palavra amiga, dizer a ele: estou aqui. A sua dificuldade é a minha dificuldade, eu posso caminhar com você. Dizer a seu esposo, dizer a sua esposa, sentar com seu filho ali quando ele chega da escola e saber dele como foi o dia. Ao final do dia, todos se reunirem ali antes de dormir e se confraternizarem no lar, de forma simples, mas que seja contínua. Acreditamos que desta maneira Jesus estará na sala da nossa casa, muito feliz, sorrindo e trazendo bênçãos a todos nós. Então, a reflexão que nós trazemos com o programa de hoje é uma reflexão para que você transforme a mesa, a sala da sua casa em sementeira da felicidade. Não só da sua felicidade, mas da felicidade da sua família, da felicidade dos seus vizinhos, da felicidade da comunidade que você convive. O homem de bem, Nando Cordel, certamente foi bastante inspirado quando trouxe aí a melodia, essa música, né? Então, que todos nós possamos também plantar para colhermos. Este é o convite de Jesus, né? A sementeira da felicidade seja no nosso lar. Cada um de nós é capaz de fazer isso, não importa o lar, não importa a forma que o lar está edificado, o que importa é a edificação dentro do coração de cada um. O que importa é este laço fortalecido do amor entre os entes desta família, deste lar. Este é o convite. Jesus não nasceu em palácios. Jesus não andou em veículos modernos. Jesus caminhou. Jesus sentou nas pedras, nas montanhas. Jesus sentou no chão. Jesus levava esse amor dentro dele. O que ele tinha, carregava consigo.
o amor que transbordou e transborda até hoje por todos nós. E este é o convite simples, mas que nós ainda enfrentamos as dificuldades para colocá-lo em prática. E aí, longe de nós queremos identificar quais as dificuldades de cada um. Mas certamente cada um é capaz de identificar suas próprias dificuldades. Então, você que nesse momento está nos ouvindo, está nos acompanhando também aqui pelo Facebook, seja capaz de fazer essa experiência. Convide os seus familiares a participarem do momento Jesus no lar, na sua casa, do seu jeito, com a sua oração, da sua maneira. O único pré-requisito é que o seu coração esteja aberto para Jesus. Ouvidos para ouvir e olhos para ver. A transformação que acontecerá certamente na sua casa. E aí, nesse programa Jesus no Lar, nós traremos sempre reflexões dessas conversas que Jesus tinha ali na casa de Simão Pedro. São reflexões que parecem tão atuais, são reflexões que nos tocam tão profundamente e que nos convidam a termos um pouco de vontade para que a transformação aconteça em nossa casa e em nossa sociedade. Eu vou ler um trecho do livro aqui, um pequeno trecho, e depois nós faremos uma reflexão sobre uma parte desse texto. Diz aqui: o Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Ouçamos e possamos refletir. E a frase que nós destacamos desse texto é a frase talvez que mais nos toca profundamente. A fartura começa na semente. E o que seria essa fartura e o que seria essa semente? Pense um pouco. Aonde nascem todas as pessoas que constituem a sociedade? Quais são os sentimentos e quando esses sentimentos nascem nessas pessoas? Nós sabemos muitas vezes quais são os frutos. Os frutos da violência, os frutos do desapego à questão espiritual, mas do apego à questão material. Estes são os frutos. O fruto de casais que se separam, o fruto de filhos que são abandonados e de pais que são abandonados quando chegam numa determinada idade. Estes são os frutos. E a semente? Se nós colocarmos uma boa semente, quais serão os frutos? Faça uma reflexão. Perceba, sim, os frutos que você escolhe, que nós escolhemos diariamente, mas também sejamos capazes de identificarmos qual foi a semente. Porque se o plantio é dado pelo nosso livre-arbítrio, se Deus nos permite a semente escolhermos, a colheita ela é obrigatória. Então, se eu plantar a paz, eu receberei a paz. Se eu plantar o amor, eu recolherei o amor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Mas se eu plantar a discórdia, eu colherei a discórdia. Simples assim. A semente nós escolhemos. A colheita, não.
Nós temos também aqui uma outra reflexão, quando ele nos diz: o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Embora o texto possa fazer uma referência à manjedoura, mas trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para a nossa realidade. O singelo domicílio é o nosso lar. São os nossos corações, é a nossa família. Trazendo dessa maneira, Jesus nos leva a refletirmos sobre a simplicidade aonde deve repousar o seu evangelho. Não precisa que nós coloquemos em redes sociais, em outras formas midiáticas de expansão da nossa imagem, do nosso pensamento. É preciso um recolhimento, é preciso uma reserva íntima para que nós possamos pegar a boa semente, plantarmos essa boa semente, cultivarmos, regarmos essa boa semente e, posteriormente, colhermos os frutos que virão dela. De uma coisa nós podemos ter certeza: de uma boa árvore, um bom fruto. Foi assim que aprendemos. E diríamos mais: de boas raízes, boas árvores, bons frutos. E ainda mais: boas sementes, boas raízes, boas árvores, bons frutos. Nós precisamos manter a renovação desses sentimentos. Nós precisamos colocar a nossa vida à disposição do aprendizado cristão. Esse aprendizado que o coração transborda através das palavras, o sentimento do qual ele está carregado. Então, eu pergunto a mim e vocês refletem também a pergunta. Se o meu coração está regado dessa paz que muitas vezes eu propago, que eu pronuncio nas reuniões religiosas, independente do segmento religioso, se meu coração está tão cheio desse amor, por que então eu ainda me revolto com meu irmão? Por que então eu ainda não compreendo, às vezes, a grosseria que vem de um estranho, que muitas vezes vem de um dia difícil, que acabou de perder o seu emprego, ou que tem uma razão qualquer da qual foi para ele insuportável e até aquele encontro com você ele ainda não tinha a oportunidade de extravasar? Porque os meus ouvidos ainda não são ouvidos de ouvir esse amor que Jesus nos convidou a termos? São reflexões que, desde a época de Jesus, nós, os homens, carregam. Então é chegado o momento de respondê-las. É chegado o momento em que cada um de nós deve recolher-se ao seu próprio coração e cultivar um amor verdadeiro. Porque a nossa boca pronunciará somente o que o nosso coração estiver cheio. Este é o convite de Jesus. Não é um convite diferente do que foi antes. As traduções dos textos bíblicos não mudaram isso. O que ele nos convidou a fazer foi amar o próximo. E disse antes disso, ame a si mesmo. Por quê? Porque ele compreendia que nós precisamos estar cheios desse amor para só então sermos capazes de amar ao próximo. Então, amigos, nós já caminhamos aqui para o final do primeiro programa Jesus no Lar e já fazendo os nossos agradecimentos. Nosso profundo e mais carinhoso agradecimento à sua participação aqui através do Facebook. Então, o Edilton, nós vamos citar alguns nomes, não deu, aqui vai passando, a gente não consegue citar todos, o Danilo, a Isabel, né, a Joanita, enfim, todos vocês que se colocaram aí em frente
né, a esta live e também aos ouvintes, através do aplicativo da Serra Verde, através aí do site da Serra Verde FM, através do seu rádio. Nós realmente esperamos ter trazido para você hoje uma noite de reflexões, palavras realmente amigas, e tenhamos alcançado o nosso objetivo, que são, na verdade, os objetivos de acolhimento, de orientação, de reflexão e de esperança, né? Nós temos sim que vivermos essa esperança. Jesus nos colocou isso de maneira muito clara. Vós sois deuses, sereis capazes de fazer até mais do que eu já fiz. Então, quando ele disse isso, ele confiou a nós a nossa própria evolução. E essa é a reflexão que nós devemos ter. Lembrando sempre de que, como disse Jesus hoje no texto que nós lemos, a fartura começa na semente. Então, que nós tenhamos em nosso lar a fartura da paz, a fartura do amor, a fartura da perseverança, a fartura da gentileza, a fartura da compreensão às diferenças. Que todos sejamos capazes de ter essa fartura, que possamos alimentar o nosso espírito muito mais do que alimentar o nosso corpo físico. É importante, sim, cuidarmos do nosso corpo, mas mais importante ainda é cuidarmos do nosso espírito. Então fica o convite de Jesus, que nós hoje trouxemos através desse primeiro capítulo, intitulado O Culto Cristão no Lar, já convidando a todos, a próxima quinta-feira, às 20 horas, trazermos mais uma vez as palavras de Jesus, desta vez intitulada A Escola das Almas. Este será o tema do nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui na emissora Serra Verde FM 87,9, também através do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, do qual nós fazemos parte, somos colaboradores, e aqui também, certamente ouvindo, através das ondas do rádio, a todos os nossos confrades da área 1, aqui da região da Ibiapaba, e também aqui do Centro Espírita Francisco de Assis. Eu acredito que nesse momento estejam reunidos em seus lares e vibrando positivamente para que este colaborador, esse humilde colaborador, pudesse e possa cumprir essa missão. Então, caros amigos, caros ouvintes, nós, caminhando para o final do programa de hoje, queremos repassar a vocês as atividades da Casa do Centro Espírita, do qual nós participamos, do qual nós somos colaboradores. Nós temos uma programação iniciando no domingo, com a palestra, né, que teremos no próximo domingo, Jesus e Amor. Este é o tema da palestra, às 19h30. O Centro Espírita ele está localizado na rua Fontinelli Sobrinho, próximo aqui ao Teatro Pedro II, no centro da cidade de Viçosa do Ceará. Então, nós começamos a nossa semana com a palestra. Desta vez, a partir das 19h30, agora no dia 24, com o tema Jesus e Amor, com o expositor Pedro Nogueira. Na segunda-feira, às 19h30, nós temos o estudo do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nada se diferencia dos evangelhos, apenas tem uma ótica, talvez diferente, mas que certamente traz o mesmo consolo para aqueles que querem compreender. Então fica o nosso convite a participar, é aberto ao público, você será muito bem acolhido, sua participação fica a seu critério. Você chegando às 19h30, o estudo se estende até às 20h30. Terça-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. No sábado, nós temos um trabalho com as crianças de evangelização infantil. E diariamente nós temos a sopa fraterna, que de segunda a sexta é servida a partir das 18h30, ao sábado servida às 15h30. Então todos são convidados a participar.
não só para tomar a sopa, mas também para se encontrar com amigos. Lá é um momento de muita alegria para todos nós. Aos domingos, às 9 da manhã, nós temos um encontro lá de atendimento fraterno. Esse momento é um momento em que nós colocamos as nossas aflições ali entre amigos e à luz do Evangelho nós buscamos o nosso consolo e o nosso aprendizado. Então, o convite fica feito. Nós também estamos aí nas redes sociais, no Facebook do Centro Espírita. Você vai lá no Facebook, coloca @frated, ou no Instagram você coloca @cefa_viçosa. Faremos também a prece final, deixando o nosso muito obrigado, o nosso convite ao próximo programa, na próxima quinta-feira, né, se assim Deus nos permitir, e que cada um possa propagar o Evangelho em seus lares, partindo da semente plantada em seu coração. Nosso muito obrigado. Então, nesse momento, nós pedimos que todos possam silenciar mais uma vez seus pensamentos, silenciar e acalmar o seu coração. E convidamos a todos à prece final. Irmão Jesus, nós que ainda caminhamos com dificuldade por esta terra, contamos com a Tua presença em nossas vidas, que Tu possas adentrar em cada lar, em cada coração, e aclarar em nossa mente os vossos ensinamentos de amor e de paz. Que cada um que ouviu o programa de hoje, que buscar, da maneira que escolher, buscar a Tua palavra, possa encontrar as respostas que o console e que traga esperança. Que os nossos lares possam ser, de fato, a sementeira da felicidade que Tu convidaste a todos nós a construirmos. Que cada um de nós possa ser a semente que germinará e propagará pelo mundo os bons frutos. Que sejamos nós luz no caminho daqueles que muitas vezes nos buscam e que muitas vezes a nossa palavra será a única palavra de amor e de consolo que escutarão durante o seu dia. Que a nossa humildade em reconhecermos as nossas dificuldades não nos impeça de progredirmos e de alcançarmos o amor nos braços do Pai. Muito obrigado, boa noite a todos e que assim seja. Bom, assim a gente finaliza o primeiro programa, Jesus no Lar. Vamos aperfeiçoando, foi um desafio para todos nós aqui, alguns desafios que precisam ser corrigidos, certamente, algumas falhas, mas nós agradecemos. O importante é que a mensagem tenha ficado, o importante, obrigado Mardônia aí pela participação, e que nós possamos levar cada vez mais a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus possam adentrar em nossos lares e transformar as nossas vidas. Certamente assim transformarão também a sociedade e teremos sim dias melhores, né? Porque, como disse o texto, né, é na semente que começa toda a abundância. Então, que tenhamos abundância de amor e de paz. Fiquem com Deus, muito obrigado pela participação e até a próxima oportunidade. Boa noite a todos.